A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos aí que estão na escuta, os irmãos aí que estão entrando conosco aí ao vivo. Aqui é o pastor Josias daqui do estado de São Paulo, onde, conforme combinamos em outros horários, estamos a partir das 15 horas ao vivo junto com vocês. Amém, irmãos? Irmãos, nessa tarde, quando nós iniciamos meditando um pouco na Palavra de Deus, irmãos, eu queria meditar junto com os irmãos a respeito do Salmo 1. A Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a manhã que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmista, irmãos, ele dá 3 conselhos para aqueles que querem viver uma vida próspera, uma vida de felicidade diante de Deus. O primeiro conselho é não seguir maus conselhos.
por não seguir conselhos de ímpios. A gente vê, irmãos, quando Josué ele havia conquistado uma batalha, e essa batalha foi marcante na vida de Josué. E ele estava caminhando para uma outra batalha, para a conquista da cidade de Ai. E uma das primeiras coisas que ele deveria fazer ali era seguir aquilo que a Escritura Sagrada fala. Deveria ter buscado a Deus para conseguir a sua vitória. Mas ele fez completamente diferente. Ele chamou alguns espias, e mandou que fosse até a cidade de Ai e começasse a observar aquela cidade. E eles a observaram. Mas eles não tinham a visão que Deus deu. Muitas vezes aquilo está num plano espiritual. E eles não tinham essa visão. E eles voltaram até Josué e disseram: Josué, nós estamos voltando aí, não fadiga o povo, não fadiga os soldados, não fadiga o povo nessa batalha. Tem muito pouca gente nessa cidade e chegando lá vocês vão conseguir, nós vamos conseguir conquistar a vitória. Josué outra vez errou. Ele foi atrás do conselho daqueles soldados. Ele deveria buscar a orientação de Deus. Seguir maus conselhos, irmãos, muitas vezes pode levar o ser humano à derrota. E diz a Bíblia Sagrada, irmão, que Josué fez não em conformidade com aquilo que Deus havia determinado, ele fez segundo aquilo que os espias haviam falado. E mandou poucos soldados para aquela batalha. Diz a Bíblia que quando aquele exército de Israel entrou na cidade, era completamente diferente daquilo que os espias haviam falado. Não era assim. Não era como os espias haviam dito a Josué. Melhor seria eles terem seguido o conselho de Deus, buscado os conselhos de Deus. E eles foram derrotados. Diz que 36 pessoas morreram nessa batalha. Diz que eles voltaram, irmãos, correndo, e avisaram a Josué: Josué, não conseguimos conquistar a vitória. Aquilo que Josué havia feito a princípio foi completamente errado. Ele não consultou a Deus. Agora, depois da derrota, e isso às vezes acontece com o ser humano ele luta, batalha, e só depois é que ele busca a Deus. Busca conselho de um, conselho de outro. E muitas vezes nem é sempre o conselho que Deus está determinando para a vida dele. Josué agora rasga suas vestes, se humilha diante de Deus. Deus, o que está acontecendo? Deus fala para ele: Josué, você não conseguiu conquistar a cidade de Ai simplesmente porque existe anátema dentro da cidade. Ou seja, dentro do arraial tem coisas que não me agradam.
Então muitas vezes nós queremos ter a vitória, mas não estamos querendo seguir o conselho de Deus. Muitas vezes seguimos mau conselhos. Muitas vezes observamos tanto a vida das pessoas e não olhamos também a nossa vida. Josué disse: olha, estou apregoando uma santificação no meio do povo. Avise a todo mundo que estamos entrando em santificação. Vocês vão se separar do pecado, vão se separar das coisas que desagradam a Deus, e eu vou ver o que é que está acontecendo. Mas só que ele deveria ter feito isso a princípio. Josué, irmãos, ele deveria ter buscado a Deus em primeiro lugar. Certo? Em primeiro lugar, ele deveria ter buscado a Deus. Mas ele não fez isso. Santificou, irmãos. Santificou-se o povo. E agora Josué foi ali entrando e foi perguntando: olha, o que é que está acontecendo na tua casa? O que é que você fez contra Deus? O que aconteceu? E alguém ali do arraial disse assim: olha, eu pequei diante de Deus. Pecou diante de Deus? Sim, pequei diante de Deus. Irmãos, devemos buscar a Deus. Devemos santificarmos a Deus. Devemos orar a Deus para termos a nossa vitória. Queremos prosperidade de Deus. Mas para conquistarmos, temos que pagarmos o nosso preço. Agora Josué sabia o que estava acontecendo. Era pecado. Disse: vai lá na casa de Acã e vê. O pecado estava escondido. E agora, irmãos, imediatamente quando ele tirou aquele pecado do arraial de Israel, o povo de Deus começou outra vez a ter vitória. Vejam como é simples. Uma lição que nós colocamos, irmãos, nesse Salmo 1, primeiro: não devemos seguir conselhos de ímpios. Devemos seguir sempre o conselho de Deus. Na história de Josué, devemos seguir o conselho de Deus e não o conselho daquilo que disseram para nós, falaram para nós, fora da palavra de Deus. Agora Israel, irmãos, estava pronto para obter a vitória. Estava no caminho certo para obter a vitória. Agora Israel preparou todo o exército, ou seja, Josué preparou todo o exército de Israel e foi em campo, foi à batalha. E ele propôs agora uma estratégia vindo de Deus. Às vezes a gente não tem estratégia para a nossa prosperidade, a gente não está tendo, mas se nós buscarmos a Deus, Deus vai nos dar uma estratégia de vitória. E ali, irmãos, o Josué e o povo, eles entraram na cidade. Ele disse: entrem na cidade. Enquanto vocês estão entrando na cidade, um exército ele vai circular por trás. Quando você vê o exército da cidade de Ai, vocês correm
como se estivesse fugindo com medo do povo da cidade de Ai. Foi assim que eles fizeram. Eles entraram na cidade, um exército estava por trás, e quando eles pensaram que eles estavam correndo, aí travaram-se a batalha. E a vitória foi grande pelo nome do Senhor Jesus, para a vida do povo de Israel, para a vida de Josué. Queremos vitória, irmãos? A primeira coisa que nós devemos colocar é Deus na nossa vida. Seguirmos os conselhos de Deus. Certo? Não seguir conselho de ímpios. Não andar, irmão, em caminho de pessoas que são ímpias. Não seguir maus conselhos. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se associa, ou seja, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não se associar com pessoas que estão distantes da palavra de Deus. E se nós nos aproximarmos dele, é para falar do amor de Jesus. E duas coisas a mais, irmãos, que devemos para conquistarmos a nossa vitória. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ter prazer na palavra de Deus. Estar meditando, irmãos, na palavra de Deus, para obtermos do Espírito Santo a verdadeira noção de como nós procedermos para conquistarmos essa vida. A gente tem que lutar para conquistar a vitória. Amém? Para conquistarmos a vitória. Ter prazer na palavra de Deus. Olha. Ter prazer nela. Meditar nela de dia e de noite. Para se ter sucesso, irmãos, em nossos empreendimentos, naquilo que nós estamos fazendo, é colocarmos a palavra de Deus em primeiro lugar. Meditarmos de dia e de noite. Se sobrar algum tempo, a gente vai fazer outras coisas, mas tendo esse tempo, vamos meditar na palavra de Deus, para conseguirmos estratégia de Deus, para termos vitória diante de Deus. E ele continua dizendo no Salmo, essa pessoa é como árvore plantada junto ao ribeiro de água. Tudo quanto ele faz, prospera. Entendeu aí? Qual que é o segredo da nossa vitória? Da nossa prosperidade? Quem sabe você lutou até hoje, mas sem a palavra de Deus. Quem sabe você fez tudo, mas sem a palavra. Talvez você tenha feito tudo sem orar a Deus. Mas a partir de hoje mude esse quadro, mude essa situação. Comece a buscar a Deus. Comece a meditar na palavra de Deus. Porque você vai ser como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E tudo quanto você faz prospera. Eu sou de uma cidade do Nordeste, certo? Sou de Recife. Estou em São Paulo há mais de 30 anos. E onde nós morávamos não tinha água. Era muito difícil, uma escassez muito grande de água. Mas a gente passava por locais que tinha água e as plantas eram verdes, sabe? Conseguia realmente ter o seu fruto na estação própria. Por quê? Porque tinha água. Mesmo assim somos nós. Para nós permanecermos em Deus, sabe, recebendo a vitória de Deus, devemos ter a água de Deus no nosso coração, na nossa vida. E é meditando na palavra de Deus que a gente vai conseguir conquistar.
Deus abençoe a cada um dos irmãos que estiveram aí na escuta. Ore por nós aqui em São Paulo. Estamos lutando, irmão, pelo Evangelho, não com a estratégia do homem. Com a estratégia do homem nada dá certo, mas com a estratégia de Deus. Sempre buscando a Deus, para Deus nos dar vitória. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, obrigado àqueles que estiveram aí presentes junto conosco ao vivo. Deus abençoe onde vocês estiverem, seja no Brasil, nosso irmão e irmã lá de Venezuela, o nosso irmão Claudinei Camargo, né? Que esteve muitos anos aqui conosco aqui em São Paulo, hoje está numa cidade do interior de São Paulo. Eu agradeço, irmão, e agradeço a todos que, após esse vídeo, estarão escutando, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amanhã, nesse mesmo horário, nós estaremos aí, irmãos, a partir das 15 horas aqui em São Paulo, tendo diferença de fusos horários, né? Em alguns lugares 4 horas de diferença, outros 3. Nós estaremos aqui, irmãos, a partir das 15 horas, em nome de Jesus. Irmão e irmã, a paz do Senhor Jesus, estamos nos preparando aí para uma hora irmos à sua cidade lá no Chile, em nome de Jesus, tá? Nosso irmão Claudinei também. E todos que estiverem, irmãos, perto ou longe, Deus abençoe em nome de Jesus.